No episódio de hoje, a gente conversa sobre uma idosa. E não é essa aqui não, é a Justiça Eleitoral. Tendo 90 anos nas costas, ela representa um marco na história política do nosso país. Surgiu pondo um ponto final em grande parte das fraudes que corromperam as eleições ao longo de toda a Primeira República. E até hoje garante a lisura das nossas eleições. Lisura, que palavra bonita, né? Mas como é que garante essa tal de lisura? Eu sou a Julia Kekia e é exatamente o que eu te explico agora, logo depois da vinheta. Mas antes, vê se não esquece aí de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e, é claro, assinar nossa newsletter que chega todo dia cedinho no seu e-mail com as principais notícias do dia, e tudo isso não custa nada. Então bora lá! Abre aspas, não há eleição melhor nem atas mais bem feitas do que aquelas que se fazem com todo sossego, de portas fechadas, clandestinamente, na casa dos fazendeiros. Dá-se o voto a quem se quer e assim se entra para o Senado. Não há nada melhor, fecha aspas. Quem disse isso foi o senador Almeida Barreto em 1897. De uma forma irônica, ele resumiu como aconteciam as irregularidades no estado dele, na Paraíba, e de uma forma geral em todo o Brasil. Antes da criação da Justiça Eleitoral, eram os próprios governantes, partidos e políticos que cuidavam das eleições. Justamente os principais interessados nos resultados. Então, imagina só, era festa. A votação podia acontecer na casa de caciques políticos, coronéis acionavam capangas para intimidar os adversários e até a polícia era mobilizada para fazer o trabalho sujo. Por essas e outras, a gente não caracteriza a Primeira República como uma democracia, mas sim como uma oligarquia, um regime onde o poder pertence a poucos. E é claro que o surgimento da Justiça Eleitoral não aconteceu do dia para a noite. Ainda na Primeira República, o Congresso aprovou algumas reformas eleitorais, mas em momento nenhum os parlamentares da Primeira República consideraram tirar das mãos dos políticos o controle de todo o processo eleitoral e transferir para alguma instituição independente, como aconteceria no futuro. Até que na eleição presidencial de 1930, um gaúcho, um tal de Getúlio Vargas, entrou na disputa com a promessa de moralizar as eleições no país. Mas, sendo candidato de oposição, ele foi derrotado pelo adversário, o governista Júlio Prestes, o que aparentemente não foi um problema, já que o grupo político dele decidiu pegar em armas e dar um golpe de Estado. Então, com o Senado e a Câmara fechados, Vargas assinou o Código Eleitoral de 1932, prevendo voto secreto, sufrágio feminino e a criação da Justiça Eleitoral. E desde então, a Justiça Eleitoral tem organizado a maioria das eleições federais, estaduais e também as municipais no nosso país. E perceba que eu não disse aqui todas, mas sim a maioria, porque a existência da Justiça Eleitoral acompanha todo o desenrolar da nossa democracia. Logo nos primeiros anos de vida dela, em 1937, Vargas deu um alto golpe e instalou a ditadura do Estado Novo, fechando a Justiça Eleitoral. Ela, então, só voltaria mesmo em 1945, depois da queda do Estado Novo. Os anos se passaram e, mesmo sendo mantida durante o período da ditadura, ali a Justiça Eleitoral sofreu profundas alterações. Daí, só de 85 para frente, com o fim do ciclo de presidentes militares, a gente vê de fato uma justiça que acompanha o desenvolvimento do período democrático, uma justiça que trabalha para aperfeiçoar os sistemas de votação e apuração. E então caímos em 2022, onde a gente escuta TSE para lá, TSE para cá, e de uma vez por todas, formado por 7 ministros, o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira. Hoje em dia, o presidente dessa corte é o ministro Alexandre de Moraes, e ele não está sozinho não. Dos ministros que o acompanham, 3 vêm do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e os outros 2 são advogados, juristas especializados em direito eleitoral. Ainda o TSE atua em conjunto com os tribunais regionais eleitorais e os cartórios, que são responsáveis pela administração do processo eleitoral nos estados e municípios. Mas, Julia, desembucha logo o que o TSE faz na prática. Calma lá, você tá com pressa? Então bora! O TSE é quem deve garantir a legitimidade, a transparência e a normalidade do nosso processo eleitoral.
Na prática, a Corte cuida de todo o processo, desde o momento do registro dos candidatos à presidência e à vice-presidência, passando ali pela apuração dos votos até chegar na diplomação dos eleitos. Além disso, cabe ao TSE cuidar para que eu, você, qualquer cidadão brasileiro possa sair de casa em segurança para votar de 2 em 2 anos sem qualquer tipo de ameaça. E para continuar garantindo que esse percurso, esse processo seja tranquilo, o TSE exerce várias funções, ficando responsável, por exemplo, por processar e julgar crimes eleitorais, fixar as datas para as eleições, editar resoluções para disciplinar o cumprimento das leis durante os pleitos, também elaborar a proposta orçamentária da Justiça Eleitoral e por aí vai. Aí, vale dizer que não, eles não têm o poder de apurar o resultado das urnas numa salinha secreta. Desculpa a risada, que isso é tão absurdo. Olha, toda a sociedade civil pode participar da fiscalização das urnas, das eleições e também da apuração dos votos. Inclusive, para as eleições gerais desse ano, além dos partidos, coligações e federações, existem outras 15 entidades fiscalizadoras, incluindo o Ministério Público, o Congresso, o Supremo, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, as Forças Armadas. Também estão nessa lista várias entidades de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Enfim, no posto de entidades fiscalizadoras, todas elas podem acompanhar o desenvolvimento dos programas eleitorais com acesso garantido aos códigos-fonte do Sistema Eletrônico de Votação. Também podem acompanhar a assinatura e lacração das urnas, verificar a integridade e participar das rodadas de testes. Assim, fica claro que o TSE organiza as eleições, mas não tem poder absoluto sobre elas, tendo seus processos acompanhados a todo tempo pela sociedade civil. Para resumir, ele atua como um único objetivo: garantir que o resultado das urnas seja cumprido. Falando em urnas, eu te vejo no próximo episódio. Até lá!